Olá, estamos de volta. Hoje, quarta-feira, e como sempre, nós temos um papo, temos um convidado para atualizar nossas informações, o nosso papo, a nossa formação. E o mundo parece que já há um bom tempo, não é de hoje, que quer nos deixar mais nervosos, mais tensos, mais apreensivos. Cada dia, a política internacional nos remete a um tema, que eu diria, bom de se discutir, ruim para o mundo, ruim para a humanidade. Já não bastava a guerra entre Ucrânia e Rússia. Depois, a invasão do Estado sionista de Israel, a faixa de Gaza, e sempre com o dedinho dos norte-americanos, com o dedinho da OTAN, com o dedinho do Império Ocidental. E agora, outro assunto está mexendo com a política interna e a política externa. Venezuela. As eleições na Venezuela. Afinal de contas, a Venezuela é uma ditadura? Nicolás Maduro é um ditador? O processo eleitoral na Venezuela deve ser contestado? Como é que funciona o processo eleitoral na Venezuela? Você sabe como é que ocorre a organização das urnas, como é que cada cidadão, cidadã deposita o seu voto, como é a apuração? Será que as informações que nos chegam através da mídia tradicional, essas informações, elas realmente são coerentes com o processo eleitoral lá? Será que a eleição na Venezuela são cartas marcadas? Não importa quem seja ou quem esteja na oposição, o vitorioso será sempre o governo ou Nicolás Maduro? E quem é a oposição na Venezuela? Quem são essas pessoas que se organizam em partidos e se colocam na condição de oposição? Será que existem outros candidatos na Venezuela? Quem determina quem deve ser oposição é Nicolás Maduro? Instantes a gente vai conversar sobre isso. Mas tem um outro assunto também que mexeu com a política internacional nos últimos dias. O ataque de Israel ao Irã, que vitimou uma liderança política do Hamas. Esse episódio mexeu ainda mais com a cena política internacional. Será que o Irã vai revidar? As últimas informações que nós temos é que haverá retaliação. O Irã é páreo para Israel? Israel é páreo para o Irã? Como fica Gaza? Também é um assunto para a gente conversar hoje. 2 pontos, 2 pautas que você precisa entender um pouco, até para você se posicionar. É claro que você lê, você vê as redes sociais, você escuta o noticiário da mídia tradicional, da grande imprensa chamada. Mas é bom sempre ouvir outras avaliações, outras análises de quem não está incorporado a esse sistema tradicional da mídia. E aqui é um espaço onde você pode ouvir a opinião que não seja aquela opinião massificada da mídia tradicional. Não sai daí. Depois da vinheta, um papo que você sempre gosta. No programa de hoje, nós temos mais uma vez a satisfação de receber Cristiano Alves. Cristiano, ele é um profundo conhecedor, especialista, analista do cenário político internacional.
Cristiano desenvolve um trabalho muito bom no canal Cristiano Grade, na Telegram, e o Camarada Comissário no YouTube, programa onde você se atualiza da política internacional. Mas ele vai além disso. O Cristiano tem uma vasta experiência na história das guerras, na história da Segunda Guerra Mundial, da União Soviética, da Rússia. E eu sempre gosto de conversar com o Cristiano, porque é sempre uma aula de política internacional. Cristiano, amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter mais uma vez aceitado o nosso convite. Eu já jogo você numa fogueira, né? O processo eleitoral na Venezuela é legítimo ou é uma farsa? Seja bem-vindo, amigo. Bom, primeiramente, Lemuel, quero dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui no seu canal, falar para esse auditório maravilhoso que você tem. E vamos falar hoje sobre a Venezuela. Eu posso dizer o seguinte, Lemuel, sendo bem sincero. Esse sistema venezuelano, mais legítimo do que o sistema ucraniano ele é. Disso eu posso dizer com absoluta segurança, tal qual como 2 mais 2 é igual a 4. Hoje existe um barulho muito grande por causa dessas eleições na Venezuela, por causa desse sistema venezuelano, que, convenhamos, é um sistema que tem muitas vulnerabilidades e tem muitas questões a serem levantadas. Disso eu também não tenho a menor dúvida. Entretanto, o que o brasileiro, que principalmente a audiência, precisa entender é que todo esse escândalo, todo esse barulho feito em torno de Nicolás Maduro e da Venezuela não tem nada a ver com o seu sistema político. Não tem nada a ver com falta de democracia. Primeiro, estão vendendo hoje para o nosso povo a falsa ideia de que democracia e ditadura são duas coisas opostas. Em parte, esse pensamento tem muita força na mídia, como se diz, dentro do público brasileiro, porque nós vivemos durante muito tempo um regime autoritário, um regime que, enfim, perseguiu, que matou, que causou grandes prejuízos culturais, econômicos, políticos, filosóficos e educacionais para o Brasil, e muita gente confunde esse sistema que vigorou aqui no Brasil com outros sistemas que vigoram fora, que muitas vezes são sistemas parcialmente autoritários, são sistemas híbridos, são sistemas, às vezes também até pior, também, mas, bom, pelo menos pior não é o caso da Venezuela. Mas onde que eu quero chegar? Hoje, se você abrir qualquer jornal, a chamada grande imprensa, jornais esses que têm os seus patrocinadores, afinal de contas, nós temos que entender aqui qual é a lógica do jornalismo da grande imprensa. Se você deixar uma pessoa sem água numa ilha, ela morre. Ela morre em 3, 4 dias, em média. Ela vai se desidratar e vai morrer. Isso é biologia, é algo elementar. Se você deixar uma pessoa sem comida, tendo apenas água, ela vai durar um pouquinho mais, mas vai morrer por inanição. Agora, se você deixa uma pessoa com comida, com água, mas sem notícias, nada vai acontecer a essa pessoa. Ou seja, onde que eu quero chegar? Notícia não é algo, como é que eu posso dizer? Não é algo indispensável para o organismo do ser humano. Então, como que eu vou vender algo indispensável? Como que vai ser pago ali o salário do jornalista, do redator, de toda uma equipe envolvida com o jornal? Esse jornal precisa de patrocínios, precisa de investidores, precisa de publicidade. Quando a gente está assistindo a qualquer jornal, por exemplo, na TV, ele tem um espaço que no Brasil é chamado de reclames, é o espaço dos reclames comerciais, ou vulgarmente comercial. Está no comercial do jornal tal. E nesse comercial, normalmente são anunciadas várias empresas. Empresas que pode ter alguma publicidade do governo, muitas vezes vai ter empresas americanas, empresas europeias. Então,
Essas empresas, elas pagam por esse espaço. Existe, quer dizer, um sistema, quer dizer, existe, as notícias elas são transmitidas e, dentre as notícias, existem esses anúncios de produtos, pessoas que pagaram por esse espaço. E são exatamente esses que estão, como se diz, pagando, que irão influir na linha editorial, nas notícias a serem divulgadas. E há uma série de fatores que irão influenciar na forma como essas notícias serão repassadas. Às vezes, um membro de uma redação pode ser membro, sei lá, de alguma sociedade secreta, por exemplo, que tem um peso muito grande na política de uma determinada cidade. Hoje, em qualquer cidade, em qualquer interiorzão, qualquer vila, eu já viajei muito pelo Brasil, já viajei muito por interior, às vezes pode não ter água encanada, às vezes pode não ter até calçadas em uma determinada cidade, mas sempre vai ter uma loja maçônica. Então, claro que aqui é um exemplo de sociedade secreta que pode influenciar, como os diretores os redatores, né, a redação desse jornal vai raciocinar, isso também influencia. Mas o ponto principal aqui é quem investe, quem paga o salário desses jornalistas. De fato, não são empresas venezuelanas, muito menos é o petróleo venezuelano, que é algo, por sinal, muito precioso. Hoje a Venezuela é um dos países que mais tem petróleo em seu território, é líder nesse sentido. Daí, é exatamente por isso, é esse interesse pelo petróleo, esse interesse dos Estados Unidos, esse interesse de suas grandes empresas, de suas gigantes do mundo empresarial, empresas que têm projeção internacional, que vendem a falsa ideia de um antagonismo entre democracia e ditadura. Toda democracia, na realidade, todo governo, todo Estado, ele é uma forma de ditadura. A questão é de quem é essa ditadura. Em alguns países é a ditadura de uma classe de grandes capitalistas, em alguns países do proletariado. Isso é um conceito bastante amplo. Hoje, mesmo se nós pegarmos aqui a nossa realidade brasileira, a gente sabe que vai ter eleições agora em breve. Eu estava assistindo a uma transmissão de um excelente canal, inclusive, de geopolítica, e o dono desse canal ele vai ser candidato a vereador. E ele estava comentando, por um partido será candidato, ele estava comentando que ele conseguiu arrecadar para a campanha dele R$300 mil. 300 mil. Daí ele ficou sabendo que o outro candidato, que vai ser também candidato a vereador, na grande cidade, o cara conseguiu arrecadar 4 milhões. Então, quem que você acha que vai se eleger? Será que o sujeito... É claro que existe uma chance desse candidato que arrecadou 300 mil se eleger? Sim. Mas a chance do que arrecadou 4 milhões é muito maior. Quando a gente fala, por exemplo, do sistema eleitoral americano, dos Estados Unidos, que são, né, a menina dos olhos de todo liberal, nós temos um sistema onde só se elege quem é milionário, que é bilionário até. Todos os presidentes que os Estados Unidos tiveram até hoje são pessoas de grandes posses financeiras. Então, na hora que alguém se elege não com base nas ideias, não com base no que essa pessoa tem para apresentar à sua comunidade, morreu a democracia aí. Morreu essa democracia. Nós temos o quê? Nós temos um sistema onde pessoas com a conta bancária mais gorda estão sendo eleitas. A Venezuela hoje possui esse sistema? Não, mas os Estados Unidos possuem. E ninguém diz que é uma ditadura dos banqueiros, dos financistas, dos bilionários, dos plutocratas, ou seja lá qual for a expressão que alguém deseja usar. E a mesma coisa nós poderíamos falar sobre uma série de estados que há hoje ao redor do mundo. Muitas vezes você pode até escolher uma figura carismática, né? Por exemplo, uma moça que trabalhava como vendedora em uma loja, como foi o caso, por exemplo, da Finlândia. Mas aí você vai ver quem são os deputados da Finlândia, principalmente qual foi o fundo social do qual veio a presidenta Sanna Marin, ex-presidente da Finlândia. Você vê que nem tudo é tão simples quanto parece. Então, em qualquer estado moderno, essa questão da sucessão presidencial, ela sempre foi problemática. Se aqui alguém quisesse contestar um processo eleitoral,
haveria inúmeros argumentos para isso. A questão é que hoje se questiona somente o processo eleitoral venezuelano. Não se contesta, por exemplo, um país que sequer tem um processo eleitoral hoje para a presidência, como a Ucrânia. A Ucrânia, de Volodymyr Zelensky, tem um presidente que hoje, pelas leis ucranianas, pela Constituição ucraniana, hoje carece de legitimidade. Eu não sei se você sabia disso, né, mas o mandato do presidente Volodymyr Zelensky expirou agora em maio, ou em abril, se não me falha a memória. Agora no primeiro semestre de 2024. E quantas vezes alguém aqui já viu algum jornal, algum comentarista político que adora encher a boca para falar de democracia, de direitos humanos? Quem aqui viu algum desses comentaristas políticos, desses figurões da grande mídia, eles comentarem o processo político ucraniano? Nós não vemos isso. Existe, na realidade, um silêncio absoluto a esse respeito. Nós não vemos esses comentaristas de política, esses jornalistas comentarem a ausência de legitimidade do presidente ucraniano. E ainda assim o país não sofre sanções, os seus cidadãos têm praticamente pleno direito de ir e vir pela União Europeia. Nós vemos como esse país recebe bilhões em ajuda militar, econômica, e a mesma coisa eu poderia dizer também a respeito de outros sistemas que não necessariamente países em guerra. Só para concluir o meu raciocínio, como é o caso, por exemplo, de Angola. Angola hoje tem o presidente João Lourenço, um presidente que sequer foi eleito, foi nomeado pelo antecessor dele, que foi o José Eduardo dos Santos, e esse país hoje tem, eu poderia até dizer, eu não vou dizer excelentes, mas tem boas relações com os Estados Unidos. A Samantha Powers, da USAID, esteve lá agora recentemente para discutir a questão da construção do corredor do Lobito, que é uma ferrovia que vai até, que passa por vários países, incluindo a própria Angola, começa na República Democrática do Congo, que tem recursos importantíssimos para a indústria de carros elétricos, o coltan, cobre e outros minérios, e que hoje os Estados Unidos, após a sua aproximação com o MPLA, que foi o seu inimigo durante a Guerra Fria, hoje tem boas relações com o presidente João Lourenço, um presidente que não foi eleito, um presidente que, aliás, enfrenta muita oposição em casa, né, muitos problemas, mas como se trata de uma ferrovia para escoar recursos da África, da República Democrática do Congo, para o porto do Lobito, e por sua vez levar esses recursos para os Estados Unidos, para a Europa, para a indústria de carros elétricos, então não existe nenhum tipo de ponderação, nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de denúncia pública a o governo que hoje está em Angola, mesmo que a sua legitimidade possa ser de diversas formas contestada, e como, aliás, é contestada pelo povo de Angola. Mas agora a Venezuela, não, vamos contestar essa eleição, vamos cobrar do presidente Lula que ele vá lá e resolva tudo. Eu estava vendo agora o noticiário do meio-dia, e já se dizia que o presidente Lula, estavam cobrando, quer dizer, do presidente Lula, uma resposta firme em relação à Venezuela. Eu fico me perguntando como é que um presidente de um país soberano vai resolver as questões de um outro país soberano. Quer dizer, o que eles querem? Guerras? Sanções econômicas? Isso parece uma piada. Cristiano, a gente escuta muito, e como você mesmo disse, essa mídia tradicional, e a gente acompanha bem, ele, quando olha para o processo eleitoral da Venezuela, ele diz o seguinte: o processo eleitoral está manchado, o processo eleitoral é questionável, a justiça eleitoral da Venezuela é chavista. Né? Se a justiça eleitoral é chavista, logo o resultado é pró-Maduro. Eu lembrei, quando o atual presidente Lula venceu, a imprensa mais conservadora e os defensores do ex-presidente Bolsonaro diziam, e muitos continuam dizendo, que quem elegeu Lula foi o Supremo, foi a Justiça Eleitoral Brasileira. Lula não foi eleito, o Bolsonaro até hoje, aqui e acolá, ainda diz essa asneira. Né? Eu ganhei a eleição.
A justiça eleitoral foi que elegeu Lula. E os seus seguidores, eles continuam reproduzindo essa ideia de que a eleição de Lula teria sido resultado de uma ação da justiça. Esse mesmo discurso que a gente escuta dos seguidores de Bolsonaro, a gente escuta criticando a Venezuela e a justiça eleitoral venezuelana, de que a justiça eleitoral é chavista, logo o resultado tem que ser pró o regime chavista. E isso é muito complicado, porque a gente escutou isso aqui, continua escutando, não é só de quem é contra o Nicolás Maduro. Muitos grupos, partidos de centro e centro-esquerda, grupos de esquerda, também reproduzem esse discurso da direita. Agora, uma coisa que eu não vejo aqui, pelo menos em parte de setores progressistas do Brasil, é tentar explicar para as pessoas quem é a oposição na Venezuela. Quem é Corina, por exemplo? Corina é a grande liderança de oposição da Venezuela. Quem é essa mulher? O que é que ela pensa? O que é que ela defende? Como ela age? E por que a justiça eleitoral da Venezuela, bem como o poder legislativo, tirou dela os direitos políticos? Eu queria que você conversasse um pouco aí. Quem é Corina? Eu não vou nem perguntar quem é o Eduardo, né? O Eduardo foi o candidato, né? Que Edmundo. Edmundo, exatamente. Edmundo, ele foi, pelo que eu entendo e leio e conheço da Venezuela, ele foi um fantoche. Ele foi aquela pessoa que foi colocado ali porque a Corina não tinha condições legais de se candidatar. Então joga esse aí que ele pode obter alguma coisa. E outra coisa que eu queria que você inserisse no seu comentário é o seguinte: nós não tínhamos só o Nicolás Maduro e o Edmundo. Nós tínhamos mais 8 candidatos de oposição. Acho que eram 8 candidatos. Veja, se a oposição, e tem todo o direito, é legítimo direito de qualquer partido se candidatar e ganhar uma eleição. Se era preciso derrotar Maduro, por que não houve uma aliança total dos partidos de oposição, inclusive partidos progressistas lá na Venezuela? Não eram só partidos de direita. Né? A oposição da Venezuela não é formada só por partido de direita, não. Nós tínhamos partidos ditos de esquerda, progressistas, que também se opõem ao Nicolás Maduro. E tem todo o direito. E se você tinha um vasto grupo de oposição que vai da extrema-direita até a esquerda, o que impediu de formar uma aliança e tentar derrotar o Nicolás Maduro? Então, são duas questões que eu quero levantar para você. Quem é essa oposição de direita, a Corina, e o que impediu, o que está por trás de impedir que fosse feita uma frente ampla para derrubar Maduro, já que, na cabeça de muita gente, ele é um ditador. Bom, é um excelente questionamento, Lemuel. A Maria Corina Machado Maria Corina Machado, né, em espanhol. É uma figura bastante controversa que pouquíssimas fontes de imprensa no Brasil têm se dedicado a se debruçar sobre o tema. Muitas vezes o que se passa é o quê? Simplesmente que havia uma candidata da oposição e ela foi retirada do processo político. Claro que ainda tem aqueles engraçadinhos, né, que dizem assim, não, porque ela é mulher. Não, porque ela é da oposição e lá é uma ditadura. Bom, uma ditadura muito curiosa essa que promove eleições. Né? Como existe aquela citação querida dos saudosistas, né? Já não se fazem mais ditadores como antigamente. Né? Antes o ditador chegava para acabar totalmente com a eleição e a gente vê que hoje a situação é bem diferente.
Afinal de contas, quem é essa mulher? Por que ela ganha tanta notoriedade na mídia? Uma figura que, aliás, ganhou essa notoriedade de forma bastante repentina. Bom, essa Maria Corina, ela vem de uma família bastante rica, ela vem de uma família de empresários, é uma mulher que já esteve relacionada a vários escândalos políticos no país, já foi inclusive até mesmo presa também, já foi caçada politicamente. Ela foi caçada politicamente não por ser uma candidata de oposição, porque candidatos de oposição existem na Venezuela. Ela foi caçada porque aceitou o cargo de embaixadora, e não foi um cargo de embaixadora da Venezuela, foi um cargo de embaixadora de um terceiro para um quarto, nesse caso seria de um segundo para um terceiro país. É uma coisa completamente bizarra. Imagina, sei lá, vou pegar um exemplo aqui de um político que já agiu à margem da política externa da República Federativa do Brasil, Arthur Duval, popularmente conhecido como Tarado de Kiev, né, que foi lá para a Ucrânia fazer os coquetéis Molotov, né, aprontou, se encantou com as ucranianas, voltou para o Brasil, perdeu a noiva e ainda perdeu o mandato. Depois do papelão, a coisa se prestou. Agora imagina se esse Arthur Duval, do MBL, ele aceita o cargo, por exemplo, do governo ucraniano para ser embaixador, vamos pegar aqui um país próximo da Ucrânia, nos Estados Unidos, país próximo politicamente, no caso. Arthur Duval, deputado brasileiro, né, quando era deputado, no caso, de repente se tornar embaixador da Ucrânia nos Estados Unidos. É uma situação bastante bizarra, eu diria até constrangedora, você ser, além de ilegal, né? Além de ilegal, você quer ser um embaixador de um segundo estado e um terceiro estado. E foi esse papelão que se prestou a Maria Corina Machado na Venezuela, razão pela qual ela teve o mandato dela cassado em 2014. E ela tem, aliás, um histórico muito interessante. Quais são as ideias dela? As ideias dela, essa mulher, ela já chegou a pedir sanções econômicas contra o próprio país dela. Existe uma expressão no meio militar, né, que é, em russo, né, se diz вызывать огонь на себя, quer dizer, chamar o fogo para si mesmo. Normalmente, quando o militar está ali numa posição, há muitos oponentes, e ele, de forma suicida, pede que a artilharia destrua a própria posição onde ele está, porque vai destruir ele, mas vai destruir vários inimigos juntos. A questão é que ela não está sozinha, ela é a representante, ela é uma política que representa um setor político, naturalmente, o setor econômico de um país inteiro, um país que tem dezenas de milhões de pessoas. A Venezuela é um país bastante populoso, bastante populoso, podemos dizer. E quando você tem um político que defende sanções contra o seu próprio país, que defende intervenção estrangeira contra o seu próprio país, então há que se questionar o que essa pessoa está fazendo na política. Em alguns países democráticos, como por exemplo os Estados Unidos, pessoas que agem no interesse de outros estados recebem um selo, recebem um carimbo, recebem um status legal, para ser mais exato, de agente estrangeiro. A política americana possui essa denominação agente estrangeiro, que é exatamente as organizações que agem no interesse de outros estados devem, inclusive, ser registradas dessa forma. Eu não sei se no sistema venezuelano existe um status parecido. Mas, independente de existir ou não esse status, ela certamente ficou queimada com a política venezuelana em razão disso. E eu penso que qualquer pessoa que valoriza o seu próprio país, a sua própria cultura, seja essa pessoa um brasileiro, seja um angolano, seja um venezuelano, um americano, seja lá quem for, deve exigir das autoridades que tenham esse tipo de status. Afinal de contas, um político no Brasil é para defender os interesses do povo brasileiro, do Estado brasileiro. O político na Venezuela deve defender os interesses do povo venezuelano, do Estado venezuelano. E, assim sucessivamente, para um representante, para um cidadão de qualquer Estado. Hoje, você falou dessa questão de partidos políticos no Brasil que
questionam as eleições na Venezuela, Lemuel, eu vou dizer para você o seguinte: eu acompanho o Instagram de 2 deputados bolsonaristas e vejo uma coisa absurdamente, que eu classificaria como absurdamente bizarra. Um desses bolsonaristas é um deputado, que já foi inclusive jogador de vôlei. Quando eu abri, apareceu na minha linha do tempo a seguinte notícia: Casa Branca não reconhece eleições na Venezuela, mas o Lula reconhece. Ora, que diabos tem a ver o Brasil, o povo brasileiro, a política brasileira, um deputado brasileiro com o que pensa a Casa Branca? Eu quero que, vou usar aqui uma expressão bem popular, eu quero que a Casa Branca se exploda, que a Casa Branca pensa ou deixa de pensar, isso não tem a menor relevância para o povo brasileiro, pelo menos quando diz respeito a um terceiro Estado. Nessas horas a gente vê a que interesses servem alguns políticos que nós temos aqui no Brasil. E o outro deputado bolsonarista publicou exatamente a mesma coisa. Não, porque... E é curioso, que diz assim, não publicam que o Biden deixou de acontecer, porque eles também não se dão bem com o Biden. Então eles publicam que foi a Casa Branca, que foi o Congresso americano. É muito curioso perceber esses detalhes. A Casa Branca pensou isso. O Congresso americano pensou isso. O Congresso americano é o Congresso dos Estados Unidos, não é Congresso da República Federativa do Brasil. A Casa Branca não é a sede do governo brasileiro. A Casa Branca é a sede do governo dos Estados Unidos. Então, que relevância tem reconhecimento americano ou não? Os Estados Unidos não são os donos do mundo. Mesmo porque a vitória de Nicolás Maduro, por mais controversa que ela possa ser, é reconhecida hoje por vários estados, pela República Popular da China, pela Rússia, por vários estados membros da ONU. E o fato de que esses estados reconhecem a vitória de Nicolás Maduro, isso aí não é nenhum demérito, a não ser, claro, para mentes que muitas vezes são excessivamente colonizadas. Pensamento esse, filosofia essa, que infelizmente a gente testemunha em muitos setores da grande mídia, que muitas vezes adora usar a expressão a comunidade internacional, na realidade como eufemismo para os países anglo-saxões e seus miguxos, os seus aliados. Nós vimos essa mesma situação, por exemplo, quando começou o conflito na Ucrânia. Né? Eles gostam muito de usar como autoridade esse argumento. A comunidade internacional, você vai ver, ali é um grupo pequeno de países que de longe corresponde à maioria deles. Mas, infelizmente, são pensamentos que muitas vezes estão vinculados à linha editorial da grande mídia e que, em razão disso, acabam encontrando eco, né, principalmente na classe média, que é uma classe, né, mais informada, mas que acaba sendo desinformada nessa situação. Então, quando nós falamos, por exemplo, da Maria Corina Machado, esses detalhes, eles passam despercebidos e muitas vezes até ignorados. A carreira política dela, o fundo político dela, o que ela fazia, quais eram as ideias que ela defendia. Os seus vínculos, por exemplo, com ONGs, né, as ONGs, principalmente americanas, foram as principais responsáveis por fazer o nome dessa mulher. Uma dessas ONGs, inclusive, é uma ONG dirigida pela senhora Victoria Nuland. Victoria Nuland, que é uma mulher que basicamente acabou com a Ucrânia, normalmente usando a mesma tática. Ela coordena uma fundação ou algum departamento do governo americano. Esse departamento, essa fundação, deposita dinheiro, investe ali, injeta dinheiro na oposição desse ou daquele país, e depois que isso acontece, simplesmente acontecem golpes de Estado, guerra civil, guerras inclusive físicas, como hoje acontece, por exemplo, na Ucrânia. A Victoria Nuland, ela acabou com a Ucrânia. E a ONG que ela coordena é exatamente a mesma ONG que fez o nome da senhora Maria Corina Machado. Hoje o brasileiro ele assiste a essa situação de longe e muitas vezes também se deixa influenciar por fatores que
são realmente problemáticos para a Venezuela, né, como, por exemplo, crise econômica, inclusive aprofundadas por sanções. Hoje, nós, de fato, temos muitos venezuelanos que moram no Brasil, que vieram para cá, mas vamos lembrar que esse, infelizmente, é um problema comum a toda a América Latina. Se a gente for para os Estados Unidos, também lá está cheio de brasileiro, legal e ilegal. Se nós formos para o México, a mesma situação em relação a outros países. A América Latina tem realmente esse problema, fruto antes de qualquer coisa, da desunião do nosso continente e o próprio fato de que hoje a nossa mídia, muitos formadores de opinião preferem se alinhar com um país como os Estados Unidos, a se alinhar com os seus vizinhos latino-americanos, a estabelecer um diálogo, já mostra que a nossa situação, enquanto civilização, enquanto continente, e diria até mesmo como vizinhança, é uma situação muito grave. Cristiano, para a gente passar para outro assunto que também está causando muita polêmica e apreensão na política internacional, para encerrar o tema da Venezuela, qual é a sua opinião sobre a Venezuela? A gente pode afirmar que o regime da Venezuela é um regime ditatorial? Nicolás Maduro é um ditador? Podemos dizer que é um regime democrático com elementos, sim, de autoritarismo. Como, aliás, hoje, o que eu tenho observado, aliás, em muitos países, inclusive países considerados democráticos, é que nós nunca encontramos apenas um elemento. Se você pegar, por exemplo, um país como a Alemanha e me fizer a mesma pergunta, eu vou dar a mesma resposta. Sim, é um país democrático. Sendo que lá são elementos não de autoritarismo, e sim de totalitarismo. Qual é a diferença entre autoritarismo e totalitarismo? Se nós pegarmos mesmo uma pensadora clássica, né, que, está em alta nas universidades, está ainda, que é queridinha dos liberais, Hannah Arendt. Ela descreve o autoritarismo como uma tendência na qual um governante ou um grupo ou uma elite ela assume o poder e procura afastar as massas do poder através da sua despolitização. Ou seja, quanto mais despolitizado o indivíduo, melhor. Ao passo que o totalitarismo ele faz exatamente o contrário. Você tem um grupo, você tem um líder que procura politizar à força as massas para que elas possam apoiar isso ou aquilo governante. Se nós pegarmos, por exemplo, a Alemanha, né? A Alemanha hoje tem cientistas que enfrentam seríssimos processos judiciais simplesmente por escreverem livros de biologia dizendo que existe apenas dois sexos, né? Que não existe terceira, nem quinta, nem décima opção. Se nós pegarmos determinados países hoje da União Europeia, nós temos presidentes que são eleitos, mas nesses países, se você sair, por exemplo, com a letra Z na sua camisa, você vai ser preso porque vão acusar você de promotor do ódio e promotor do militarismo da Rússia. Países em que, por exemplo, se alguém sair, por exemplo, à rua com foice e um martelo, que com o próprio símbolo sugere foice, símbolo dos camponeses, e martelo, símbolo dos operários, você pode ser preso acusado de propaganda comunista. Ainda assim, esses países realizam um sistema eleitoral, mas você tem aqui, ao mesmo tempo, uma ideologia que é forçada. Que ideologia? Muitas vezes a ideologia do transhumanismo, muitas vezes a ideologia LGBT, muitas vezes a ideologia do anticomunismo. Então você tem uma situação híbrida de uma democracia com com um sistema totalitário. E o sistema venezuelano ele também não é exceção. Nós temos um sistema onde, claro, ele visa preservar os interesses nacionais e exclui, claro, aquelas pessoas que não apenas têm um grande poder econômico, como muitas vezes têm laços com outros estados. Talvez, Samuel, aí, se você, claro, né, pergunta a minha opinião, eu penso que o grande problema da Venezuela é não definir concretamente as regras do jogo.
Talvez as leis venezuelanas elas sejam muito abertas quanto a determinadas questões, e nesse sentido aqui eu tenho que tirar o chapéu para os americanos. Os americanos, embora eu não concorde com o sistema político, principalmente com a política internacional deles, sempre deixaram muito claro em suas leis, seu sistema legal, né, o que pode e o que não pode. Enquanto que em outros países, muitas vezes, isso é feito segundo a consciência desse ou daquele líder, desse ou daquele partido. Afinal de contas, por exemplo, essa questão de que cada político deve entender o interesse do seu país, isso é uma questão de consciência, mas eu não sei até onde as leis venezuelanas elas abordam, por exemplo, essa questão. Então, a partir do momento em que muitas vezes alguém é deixado de fora de um processo, em que um juiz, né, profere ali com base no seu entendimento, sem que isso fique muito claro na lei, isso pode ser dado a isso muitas interpretações. Entendo que há alguns elementos no sistema venezuelano, são elementos autoritários, mas que ainda assim, se hoje Nicolás Maduro é eleito e se hoje não existe, por exemplo, a união completa da oposição venezuelana nem alternativa, isso é muito mais por culpa da oposição, para ser mais exato, muito mais por culpa de determinados partidos que, agindo no interesse de outros estados e principalmente lançando ideias e propostas que nitidamente não são propostas favoráveis ao Estado venezuelano, acabam por queimar, acabam por manchar a imagem de toda a oposição. É verdade, a sua avaliação é muito consistente. Nós que acompanhamos a política venezuelana de longe, né, ficam algumas dúvidas quanto ao processo. Né? Sim. E realmente as alterações da Constituição venezuelana que garantem sucessivas reeleições também é passível de crítica. Né? Eu acho que não há problema num determinado partido, determinado grupo se manter no poder. Agora, você ter um nome, por Nicolás Maduro, Hugo Chávez, você um mandato de 6 anos, aí se reelege mais 6, mais 6. Sim. Então vira um poder, um excesso de poder, não nas mãos de um partido, mas de uma pessoa. Então, eu acho que o modelo venezuelano, e não serei eu que irei ensinar os venezuelanos a montar o seu modelo. Eu acho que a gente defende, eu sempre defendi, a autonomia e soberania dos povos. Cada país resolva os seus desafios, resolva os seus problemas. Não deve ser Lula, ou Biden, ou Trump, ou Putin, ou Milei, que venha dizer aos venezuelanos como eles devem resolver os seus problemas. Né? Acho que a gente tem que respeitar isso. E é um pouco disso que muito da imprensa brasileira e os Estados Unidos e a Argentina, por exemplo, quando eles dizem mostre a ata, eles ficam com essa história de mostre a ata. Né? Sim. Como se a Venezuela devesse alguma satisfação ao Estado Exatamente. argentino. E tem mais. Essa ata tem que ser apresentada com resultado favorável à oposição, né? Sim, porque senão não vale a falsificação. Não vale, exatamente. Isso é engraçado. Quer dizer, se a Justiça Eleitoral venezuelana entregar a ata, que deve entregar, porque está previsto na legislação, entregar e confirmar a vitória de Maduro, Estados Unidos, Argentina e etc., vão reconhecer? Quer dizer, o problema é só mostrar a ata? Então mostra a Justiça Eleitoral venezuelana, mostra a ata. Se for preciso fazer uma auditoria, que os partidos na Venezuela solicitem a auditoria, questionem o resultado e eles resolvam o problema deles. Não deve ser Biden, Lula, o Obrador, o Milei, ou qualquer outro presidente ou possível candidato em eleições que venha definir os destinos da Venezuela. Os destinos da Venezuela têm que ser decididos pelos venezuelanos e venezuelanas, com ou sem Maduro. Eu também tenho
minhas críticas ao modelo político venezuelano, mas eu respeito a soberania da Venezuela. Estamos conversando Cristiano Alves, do canal Camarada Comissário, e do Cristiano Grade, do Telegram. Conversamos aqui sobre um pouco da política venezuelana. Tem muita coisa para a gente conversar sobre a Venezuela. Mas tem outro assunto que eu gostaria de conversar com o Cristiano agora. Então, vamos pular o muro e vamos sair daqui da América Latina e vamos fazer uma viagem, dessa vez um pouco mais rápido, porque o nosso tempo já está se esgotando. Mas ouvi, Cristiano, Israel, um ataque no Irã e, como vítima, uma das lideranças políticas do Hamas. A imprensa mundial, a imprensa brasileira, afirma categoricamente que haverá retaliação do Irã. Algum tempo atrás ocorreu isso e o Irã fez um ataque apenas para demonstrar forças, que eu não sou especialista na política internacional, muito menos em guerra, achei e achava que naquela ocasião o Irã já ia chutar o balde e fazer a coisa pegar fogo. Mas parece que naquele momento o Irã se controlou, avaliou, né? Se o Irã agiu certo ou errado, não sou eu que vou afirmar, né? E agora, como é que fica? O Irã vai responder? O Irã tem bala na agulha para enfrentar o Israel? Israel, para enfrentar o Irã, depende dos Estados Unidos? Ou Israel tem força bélica suficiente para enfrentar o Irã? Como é que você avalia essa situação, amigo? Quanto a Israel ter força bélica para enfrentar o Irã, isso é uma afirmação bastante questionável, considerando que agora com o Hamas, claro que num cenário também diferente, um cenário de guerrilha urbana e dentro do próprio território de Israel, o que, aliás, não impediria, né, o Irã de repente entrar em contato com essas células, né, no caso, essas células para causar alguma espécie de caos interno em Israel e, a partir daí, lançar algum tipo de ataque. Não estaria excluída essa possibilidade. A questão é a seguinte: Israel é um Estado que tem vínculos muito fortes com os Estados Unidos. Recentemente, agora, eu estava lendo no Telegram uma declaração de uns representantes da Casa Branca, não me recordo agora quem exatamente, se foi o Antony Blinken, enfim, um dos integrantes do governo Biden. Ele fez uma declaração que, aliás, deve ter deixado Volodymyr Zelensky muito irritado, que é a de que Israel tem, de que os Estados Unidos está com Israel. Ele basicamente deixava entender que se até hoje não caiu o governo de Benjamin Netanyahu, se não caiu o governo em Israel, foi exatamente devido a garantias, devido ao apoio dado pelos Estados Unidos a Israel. Então, quando nós falamos de um conflito direto, usando aqui uma expressão mais, uma guerra aberta entre Irã e Israel, é difícil imaginar, mesmo porque hoje, no cenário internacional, se um país declara guerra aberta, ele fica bastante queimado. Vamos lembrar que nós temos agora um conflito militar de larga escala, que já durou mais de 2 anos, mas que até hoje não foi até o presente momento declarada uma guerra nem pela Rússia, nem pela Ucrânia. Então é difícil imaginar que o Irã faria isso contra Israel. E ao mesmo tempo, né, quando nós acreditamos que o Irã vai chutar o balde, há que levar em consideração o fato de que se trata de 2 potências militares, o Irã e Israel. No caso agora, por exemplo, Rússia e Ucrânia, a Rússia é uma potência nuclear. A Ucrânia não. No caso de Irã e Israel, essa situação poderia ser pior. Poderia ser pior porque iria envolver a possibilidade, inclusive, de uma guerra nuclear, o que ninguém, em seu sã juízo, gostaria de ver acontecer. Nem gostaria de, como se diz, pagar para ver. Porém, o fato é que hoje o Irã tem investido muito em suas forças armadas. O Irã,
Aliás, vamos lembrar que hoje domina uma tecnologia, que é a tecnologia dos drones. É até interessante se a gente parar para pensar hoje o que revolucionou a guerra, olhando aqui para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. É exatamente a tecnologia dos drones. Os ucranianos começaram usando e abusando dela, com os Bayraktar turcos, e depois os russos fizeram a mesma coisa usando os Shahed iranianos. Então, hoje nós temos mais meios para causar danos em um outro estado e até mesmo para matar líderes. Vemos que essa também é uma tecnologia que os Estados Unidos já empregaram em vários países. O próprio Obama, ele basicamente, um dos motivos para a reeleição dele, uma das bandeiras foi de que ele teria matado o Obama teria matado o Osama. Não sei se você ainda lembra dessa, né, que está aparecendo aquela montagem ridícula que disseram ali que era uma foto do Osama morto. Uma montagem bastante grotesca. Mas, enfim, reelegeram ele com aquilo ali. Hoje, nós temos diversas possibilidades militares. Nós poderíamos esperar algum tipo de ação retaliatória de drones, talvez assassinato de alguma liderança política ou militar de Israel, mas acreditar que um iria declarar guerra ao outro, isso é... A possibilidade existe, sim. A probabilidade, não. Cristiano, o quadro no Oriente Médio, Israel, Irã, essa discussão terminou escondendo um pouco a situação de Gaza. E a gente sabe que em Gaza continua o processo de extermínio, agora declarado, eu não vejo sequer o governo israelense tentar justificar ou tentar usar algum argumento, né? Está declarado, inclusive dentro das forças, eles chamam forças de defesa, né, de Israel, conflitos entre a alta cúpula das forças de defesa de Israel contra o governo de Netanyahu. Quer dizer, dentro do próprio Estado sionista de Israel, a gente já percebe uma situação assim, um desgaste, uma tensão, né, com relação a isso, porque o governo ele claramente não diz publicamente, não precisa dizer publicamente, mas as ações de Israel contra Gaza estão cada vez mais demonstrando aquilo que nós já sabíamos, não porque temos uma bola de cristal, mas pelas leituras e pelo conhecimento da situação da Palestina, iria chegar. O projeto de Israel para a Palestina está, de fato, se concretizando. Destruir toda a estrutura que já era pouca da faixa de Gaza e impor, ampliar, aliás, a colonização naquela faixa do Oriente Médio, da Palestina. Qual é a avaliação que você faz caso haja um conflito, esse conflito se estenda, envolve o Irã, o Líbano, o governo brasileiro já deu uma alerta para os brasileiros que vivem no Líbano. Sim, o francês também, né? O canadense, perdão, canadense. Isso, também. Está todo mundo em alerta. O que você acha que vai acontecer? Israel vai para cima de Gaza, termina de destruir? Qual é a leitura que você faz pela sua experiência nessa questão? Essa possibilidade seria muito alta. Muito alta por quê? Porque hoje o governo de Benjamin Netanyahu e os próprios sionistas que apoiam o seu governo têm um ódio muito grande com relação à faixa de Gaza. Já vi, inclusive, alguns materiais das forças de Israel, soldados, por exemplo, rindo, fazendo chacota daqueles cidadãos. E existe, claro, também uma parte da população israelense que não apoia isso, mas que, ao mesmo tempo, é uma população israelense que sabe que, como se diz no popular, se cair o Benjamin Netanyahu, vai ter uma chance muito grande de sobrar para ela. Mesmo aquele sujeito que não tem nada a ver, nunca apoiou, ele poderia ser, de repente,
visto por uma eventual força triunfante ali do Oriente Médio como, não, se esse cara aqui é judeu, logo apoiou o Netanyahu e teria que sofrer por isso. Então, esse seria um problema muito grande. A gente sabe que fora de Israel existe, né, um grande número de judeus que se coloca contra as políticas, contra as práticas. Aqui no Brasil mesmo temos, né, figuras como jornalistas famosos que são inclusive opositores ferrenhos do regime de Netanyahu. Mas uma coisa é você está a milhas, né, de distância, outra coisa a quilômetros, né, de distância, falando agora com o americano. Outra coisa é quando você está ali, como se diz, bem no olho do furacão. Então, ao mesmo tempo, é uma situação complicada também para o israelense comum, que não necessariamente apoia esse tipo de coisa. Mas se até agora nada parou o massacre de palestinos na faixa de Gaza, certamente também não vai ser um conflito que irá pará-lo. Eu diria que a situação pode até ser pior. O governo de Israel é um governo que se porta hoje basicamente da mesma forma como se portou o regime de um pintor austríaco muito conhecido. E esse tipo de situação, a situação, aliás, dos prisioneiros mantidos por esse austríaco, só piorou quando avançava o Exército Vermelho. Então, não acredito que aqui seria uma situação diferente. Simplesmente para poupar os seus soldados, os seus policiais, digamos assim, de estar se ocupando com a população da faixa de Gaza, eles poderiam simplesmente, como se diz, adotar uma solução final para participar de outras operações defensivas ou ofensivas contra Líbano e Irã, por exemplo. O certo é que uma dessas opções seria igualmente desastrosa. E nós vemos, ao mesmo tempo, um governo que, mesmo o Tribunal Penal Internacional não conseguiu, já houve, inclusive, um mandado de prisão, mas até o presente momento, nada. Enquanto Israel tiver o apoio, contar com o apoio dos Estados Unidos, então é muito difícil pensar numa solução pacífica, numa resolução dos problemas dessa região. Estamos conversando, terminando o nosso papo com o Cristiano. Cristiano, eu quero já lhe convidar para daqui a uma semana, ou duas, ou três, quem sabe, depende da sua agenda, a gente bater um papo para fazer avaliação sobre a guerra da Ucrânia. Nosso tempo está se esgotando, mas é sempre bom ouvi-lo nessa avaliação. E eu quero agradecer e passo para você agora, amigo, se despedir do nosso público. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, pela consideração, quero agradecer a essa audiência maravilhosa que você tem e convidar a todos a assistir o meu canal no YouTube, que é o Camarada Comissário, no Telegram, que é o Cristianograd, e dizer que é um canal aberto, é um canal que está sempre trazendo para você a informação com análises objetivas, porque é aquilo que sempre se diz, posição é uma coisa que todo mundo tem. A questão é se essa questão será objetiva ou se serão análises deturpadas. Deturpação definitivamente não é a nossa metodologia. Muito obrigado, Cristiano, e peço a você que entrou, assistiu aqui o nosso bate-papo, mas não está inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, socialize, ajude a fortalecer a mídia alternativa. Vai lá, visita o canal do Cristiano, tanto o Camarada Comissário no YouTube, como o Cristiano Grade no Telegram. Muito obrigado a todos e a todas, e até a próxima quarta-feira.